Abra aí sua Bíblia, em Apocalipse 2, versículo 8 até o versículo 11. Lições das 7 igrejas. Hoje a gente vai estar falando sobre a segunda igreja do Apocalipse, que é a igreja de Esmirna. E o convite de hoje é um convite à fidelidade. Então nós começamos em abril, essa série extraída do livro de Apocalipse. Eu vou fazer a leitura aqui e a gente vai estar fazendo algumas reflexões a respeito daquilo que Deus revelou na sua palavra e que eu tenho certeza que vai caber um pouco na sua vida, nos seus conceitos, na sua caminhada. Então diz assim o texto de Apocalipse 2, a partir do versículo 5. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, a gente vai entender que esse livro aqui foi um livro escrito para tempos difíceis demais. A história da igreja vivia um tempo difícil demais. Jesus Cristo, todos os apóstolos, os discípulos de Jesus, talvez só um deles estava vivo aqui, aquele que recebeu essa revelação. Então o livro diz que João, chamado aqui servo de Jesus, lá pela década de 90 depois de Cristo, ele foi banido para uma ilha deserta chamada Patmos, e supostamente nessa ilha existia uma colônia penal usada para poder exilar todos aqueles que eram subversivos, todos aqueles que eram contrários ao Império Romano, ao pensamento de Roma, à religião romana, ao culto ao imperador, a César, ou imperador daquele momento ali. E João estava lá. E se a gente verificar o primeiro capítulo, versículo 1 de Apocalipse, a gente vai ver que João teve uma revelação de Jesus. Então a palavra revelação aí, ela acontece numa visão muito surpreendente, porque dentro do primeiro capítulo também, João, ele vê o Cristo com uma voz poderosa como o som de muitas águas. Ele vê a face de Jesus como um sol com um intenso brilho. Então não é algo comum, e ele tenta na sua forma, no seu tempo, refletir ou escrever a grandeza do poder de Jesus Cristo e da visão que ele teve naquele momento ali. E revelação significa exatamente Apocalipse. A palavra Apocalipse é uma palavra grega que no português para a gente é revelação. E o que é revelação? Revelação é você descobrir aquilo que está encoberto. É você lançar luz sobre algo que está obscurecido e a partir daí você enxergar alguma coisa. Então o Apocalipse, durante muito tempo, e eu também pensava assim que era um livro assustador, porque ele falava de coisas enigmáticas, coisas que diziam respeito ao final dos tempos, de Jesus voltando. Na verdade, Jesus está lançando luz sobre a esperança, lançando luz sobre coisas que a gente precisa estar atento, tanto para uma convivência aqui nessa terra, como para a expectativa de encontro um dia com Ele. Então Jesus, ele passa para João mensagens especiais. E num determinado momento aqui, em Apocalipse 1:11, ele fala, escreve aí o que o Espírito diz às 7 igrejas da Ásia Menor. E essas 7 igrejas eram a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João tem um mapazinho ali. João está no ponto mais baixo, no meio do mar ali, que seria a ilha de Patmos, e a gente vai ver mais ou menos a rota de cada uma dessas igrejas. Então a igreja está em sequência ali, a começar pela igreja de Éfeso e terminando na igreja de Laodiceia lá embaixo. Então era uma rota também de estradas conhecidas. Não se sabe por que ele escreveu para essas igrejas nessa sequência, talvez pela facilidade de acesso de comunicação e de trânsito dessas cartas, mas ele escreve ali cartas específicas para situações específicas de igrejas naquele tempo ali, na era primitiva do cristianismo, igrejas históricas, igrejas que tinham endereço,
igrejas que tinha um destino a ser alcançado por João. E a primeira foi para a igreja de Éfeso, que a gente pensou antes do culto Connect. A igreja de Éfeso era aquela igreja que tinha as boas obras, é uma igreja que tinha bom comportamento, uma igreja que diante até dos seus membros e do mundo, ela estava bem na fita, porque ela fazia coisa boa parecida assim com a gente, né? E faz uma obra social, e faz missões. Então quem olha de fora fala, poxa, uma igreja esteticamente tentando fazer as coisas corretas ali. Mas ela é duramente admoestada, chamada a atenção pelo próprio Cristo através de João. Ele fala, falta uma coisa aí, falta o amor. Falta o amor que principia todas as coisas. Falta o amor que é a força motriz do Evangelho. E esse amor é aquele amor que a gente lembra lá, conceituado por Paulo, lá em 1 Coríntios 13, por exemplo, que ele fala que o amor, ele deve se resolver na prática, mas o amor na prática só por fazer não é o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele antecede toda a ação humana. Então por que eu faço? Eu faço porque eu amo, eu não faço só por fazer. Porque eu sou fiel porque eu amo, e não porque alguém tem que me ver numa situação de fidelidade, porque eu sou generoso, porque eu dou o dízimo, é porque eu amo o Evangelho, eu amo a obra de Cristo, eu quero ver outras pessoas sendo alcançadas por aquilo que um dia eu fui alcançado, e faltava isso na igreja de Éfeso, eles faziam por fazer, e eles são censurados, e Jesus chega, além de chamar eles ao arrependimento, fala, vou remover de vocês o seu candeeiro. Então essa igreja pode ser removida do seu status de igreja. E a carta a Esmirna, que é a segunda igreja destinatária de João, ela é muito peculiar, porque dentre as 7, ela é a única igreja que ela não é censurada com nada. Não existe nenhum tipo de acusação de má conduta a respeito da igreja de Esmirna. É a igreja, assim, top master. É a igreja padrão, é uma igreja que ela consegue atender os propósitos que Jesus espera dela, porque de todas elas sempre há uma censura e uma dura repreensão, mas Esmirna não. Esmirna, pelo menos no texto, você não vê nenhum tipo de censura a respeito de uma possível má conduta. Só que a gente vai ver também que essa igreja ela vivia num contexto que o texto aqui vai dizer em Apocalipse 2:9, de tribulação, intensa pressão emocional, intensa pressão em razão de circunstâncias externas, intensa pressão em relação a um mundo hostilizado, que oprimia, que apertava, que espremia. Então tribulação aqui traz aquela ideia para os judeus, por exemplo, de você espremer a azeitona para extrair dali a oliva, o azeite. Então você vai ao máximo que você pode, para no final você ver um produto que é coisa boa. Então essa igreja ela sofria uma grande tribulação, e diz o texto também, diz assim, conheço as suas aflições, que é tribulação, e eu conheço a sua pobreza. E é interessante essa palavra pobreza aqui, porque vem de uma raiz, de uma palavra grega, que significa extrema pobreza. Então não é você estar numa pendurinha, não é você, hoje é dia 1º, então a maioria aqui já recebeu ou vão receber até o 5º dia útil. Para aqueles que são autônomos, já é mais complicado, porque às vezes você não tem data para poder receber nada, e às vezes você fica num estado de sufoco. Então chega lá o dia de pagar a conta de luz, e fala, caramba, não tenho dinheiro nenhum ainda. Aí passa aquele carro da Light, alguém já teve essa experiência? E você olha ele passando assim perto da tua casa, Jesus, é agora que vai pagar. Ele vai embora e fala, ufa, graças a Deus. Não é essa pobreza que está falando aqui. Está falando de extrema pobreza. Está falando de um estado de indigência, de você não ter recursos para sobreviver, de você não ter recursos para viver, para comer. Aquilo que a gente vê toda semana, quando a gente sai para o abraço aí pelas ruas. Pessoas que falam assim, graças a Deus que vocês chegaram. De ontem a hoje, ninguém passou por aqui. Pastor, vocês são fiéis com a gente. Graças a Deus. E pedem até 2. Pô, deixa mais uma aqui.
porque se não vier amanhã a gente tem uma garantida e às vezes a gente não pode. Então isso é extrema pobreza, você viver abaixo da linha da miséria, é não ter recurso nenhum. Então essa igreja já vivia uma situação, pelo menos pela palavra aqui dentro do contexto, de extrema pobreza. Era uma igreja humilde. E a cidade, por sua vez, que é a cidade de Esmirna, era uma cidade rica, uma cidade portuária, uma cidade próspera. Ali a gente viu ali pelo mapa uma cidade que ela é litorânea, então ela faz parte ali, tem uma baía que envolve ela, uma cidade comercial. E ela era conhecida como uma cidade de muita beleza, uma cidade muito cheirosa, perfumada, porque ela cultivava um tipo de árvore aromática chamada mirra. E Esmirna é justamente a palavra grega que significa mirra. Essa palavra a gente vai ver acontecendo também no Novo Testamento, porque foi um dos presentes que os sábios do Oriente, eles levaram até Jesus, lá em Mateus 2,11. Então, Esmirna, ela exportava mirra, ou essa essência perfumada, para o mundo. E ela se tornou conhecida a partir daí como a cidade cujo porto é perfumado. E daí esse nome, Esmirna. Então era uma cidade diferente, uma cidade próspera. O cara está morando ali na orla do Rio de Janeiro, ou na Zona Oeste, aqui mais do outro lado do morro, aquela Zona Oeste boa, Barra, Recreio e tal. Ou a Zona Sul, a partir de Ipanema, Copacabana, até Botafogo, Flamengo, lá para cima. E você está mais ou menos por ali, mas eu sou indigente. Eu vivo uma situação precária. Eu vejo tudo belo, eu vejo prosperidade, mas a minha realidade é outra. Porque a condição da igreja, ela está em contraste com a riqueza que está ao seu redor. E talvez, pelo momento histórico ali, eles estavam vivendo um momento de perseguição, eles foram expropriados dos seus bens, e era hostilização mesmo, tomavam as coisas, porque eles professavam o nome de Jesus Cristo, oprimidos pelo Império Romano. Era um tempo ali que, além do Império Romano, os próprios judeus, que auxiliaram na morte de Jesus Cristo, também oprimiam a igreja. Então era opressão de tudo quanto é lado, pressionados mesmo. Alguns crentes foram perseguidos e ameaçados de martírio, e o próprio João é o exemplo, o testemunho disso. Ele está exilado numa ilha solitária ali, em razão de estar declarando que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, diante de toda essa perspectiva aqui dessa igreja, de tribulação, de sofrimento, de perseguição, de possibilidade de martírio, de isolamento, dentro de um mundo com tantas possibilidades, Jesus, ele revela, ele fala, peraí, deixa eu falar para vocês que diante de tudo isso que vocês estão vivendo, tem esperança, tá? Diante de tudo aquilo que está acontecendo na tua vida, por mais hostil que possa ser, e seja qual for a área, existe esperança. É o que Jesus está querendo dizer para essa igreja. E a primeira verdade que a gente pode observar aqui, é que Jesus Cristo e o Pai dele, eles são os senhores do tempo. No meio de qualquer contraste, de qualquer violência que você possa sofrer, emocional, espiritual, violência física, material, Jesus Cristo e o seu Pai é o Senhor do tempo. Ele está vendo, Ele sabe o que está acontecendo. E se você é fiel, se você caminha com Ele, no tempo próprio, Ele vai estar apontando para você direções e soluções. E lá no versículo 8 de Apocalipse 2 diz, ao anjo da igreja, que é o pastor, ou o líder, ou o bispo da igreja, escreve aí, João, para você falar para ela. Estas palavras são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Isso aqui é importante demais. Esse preâmbulo, esse início aqui, o início que é escrito ou descrito para essa igreja, a partir de João, às vezes passa para a gente assim, a gente não percebe o conteúdo que se tem aqui, mas Jesus aí diz para João escrever, o pastor daquela igreja, se identificando como aquele que é o primeiro e o último. E se a gente for um pouco mais a fundo, ou voltar na história do Antigo Testamento,
a gente vai ver aqui que Jesus está se auto-identificando com Deus e com o seu poder. Lá no texto de Isaías, por exemplo, Isaías 44:6, diante daquela opressão também, de um exílio que já estava prestes a acontecer, de um Israel que foi separado, Deus fala para o profeta, escreve aí para o povo, em Isaías 44:6, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Então isso aqui é aquilo que João fala para a igreja, tem a ver com a ação de Deus no tempo. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, o tempo de Deus não é o seu tempo. De repente você está muito apressado para que algo aconteça. De repente você está passando uma situação muito apertada, muito espremida, muito atribulada, e você acha que Deus, ele está lento demais. Mas Deus um dia ele entrou nesse tempo cronos, nesse tempo cronológico nosso, para poder anunciar a esperança e salvação. Jesus Cristo um dia, ele entrou como gente, como pessoa humana nesse tempo, mas ele não pertence a esse tempo. Ele disse para os seus discípulos, eu não sou desse mundo, eu não sou desse tempo. O tempo cronos não me pertence. E o capítulo 1 de João, do Evangelho de João, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E Jesus Cristo estava com Deus lá no princípio. Então Jesus Cristo é eterno igual ao Pai. Ele é o princípio igual ao Pai. No texto de Apocalipse 1:8, você vai ver que Jesus Cristo vai dizer, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, eu sou aquele que há de ser o Todo-Poderoso, é o que diz no texto de Apocalipse. Então Jesus primeiro está dizendo aqui, eu sou o Senhor do tempo, porque eu sou o próprio Deus entre os homens, eu sou o próprio Deus com o Pai, na pessoa do Filho. E eu sei de todas as coisas, em todas as eras, eu tenho domínio sobre todas as coisas. Cada átomo que existe no universo, foi eu que criei, eu estava lá quando surgiu, quando o Espírito do Senhor, ele pairava sobre a face do caos, do nada, que é o que diz o primeiro capítulo de Gênesis, eu estava lá com ele. Então aquele que descansa em mim, aquele que entrega o Cronos nas minhas mãos, sabe que eu sei e eu posso, e vai chegar a hora que eu vou fazer. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Porque o Cronos é um tempo, o nosso tempo ele é medido por horas, minutos, dias, semanas, meses, anos, e o tic-tac ele fica ali, né? Correndo ao nosso desfavor. E eu lembro quando eu era moleque, meu pai gostava de ouvir a Rádio Relógio, eu acabei gostando também, tenho até saudade. E a Rádio Relógio era segundos de sabedoria. Aí ficava lá, né? Pi, pi, pi. A cada segundo que passa é o que dizia lá o homem da rádio. É um milagre que não se repete. Aquilo me agoniava. Eu falei, caramba. Então eu perdi um monte de milagre que eu não vi nos segundos que se passaram. Porque a gente fica nesse tempo da ansiedade, nesse tempo que é nosso, um tempo em que a gente acha que tudo tem que acontecer conforme aquilo que a gente pensa. Porque às vezes a gente até entende a vontade de Deus. Às vezes a gente até sabe aquilo que nós temos que fazer e a gente empreende um esforço para fazer aquilo que entendemos que é a vontade de Deus. Só que a gente deixa passar a ideia do tempo de Deus e às vezes a gente se antecipa. A vontade é certa, o que você pensa é certo, o que você vai fazer é certo, mas o tempo é errado, estragou tudo. Porque o tempo de Deus não é o tempo do Cronos. A gente vai ver dentro do contexto, principalmente do Novo Testamento, que o tempo de Deus é o tempo do Kairos, que é uma ideia grega, que o Cronos era um tempo limitado e o Kairos um tempo do perfeito, do eterno, o tempo da grande oportunidade. Então Jesus está falando aqui para os perseguidos e atribulados da igreja de Esmirna. E eu creio que ele está falando para a tua vida, eu não sei qual é o motivo, mas ele está falando para a tua vida também, você que está em casa. Espere em mim. Espere no tempo do Kairos, no tempo de Deus, no tempo da
oportunidade, no tempo supremo, no tempo da eternidade, no tempo perfeito. Porque aquele que espera em mim, no tempo perfeito, Jesus diz, tem descanso. Não vive a preocupação com aquilo que massacra a gente no nosso tempo. Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e que sempre será. Esse é Jesus Cristo. E o texto diz, nesse tempo oportuno, eu trago da morte a vida. Então aquilo que é mais caro para a ciência, para a compreensão humana, aquilo que mais intriga a humanidade, porque no nosso tempo cronológico, você vai viver 70, 80 anos, você vai falar, caramba, enquanto a vida é esperança, não tem mais vida, acabou e pronto, tudo se foi. Para Deus não é assim, porque Ele fala, ó, enquanto a vida há esperança, e na morte eu ressuscito morto e eu dou esperança para Ele ainda, porque Ele tem vida eterna. Então para Deus, o nosso tempo não é nada. A nossa alegria de viver é saber que nós viveremos para sempre. A nossa alegria de viver é saber que nós viveremos para sempre. Eu tive umas notícias aí a respeito de mim mesmo, da minha saúde, dias atrás, que eu não fiquei muito satisfeito, não. Eu falei, caramba, por que isso está acontecendo? Eu me acho um cara novo, saudável, ou então aparentemente saudável. Mas tá, um negócio aí que eu acho que vai estar pela minha vida até quando Deus quiser. Mas quer saber? Eu sei que alguém já foi antes de mim. Outros foram semana passada. Outros irão na próxima semana. E talvez outros que estão desenganados, vai durar mais que você que está aqui. Mas aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que crê no tempo do Kairos, no tempo de Deus, você crê que o teu tempo ele não é limitado pelo Cronos, mas o teu tempo também é o tempo de eternidade. Porque o teu Deus, o teu Senhor, Ele é o Senhor do tempo. E aonde você estiver com Ele, para Ele você vai também e vai permanecer com Ele, que é a eternidade. Então, para mim, eu quero viver muito nessa vida. Eu queria viver, não sei, uns 150 anos bem, saudável. Mas se eu for amanhã, eu vou estar com o meu Senhor. Eu quero te esperar lá. Essa é a expectativa do crente. É a palavra de Jesus aqui para uma igreja em que muitos já estavam na fila do Jesus está chamando. E ele precisava trazer essa palavra, que é uma palavra de eternidade, é uma palavra que tem a ver com agonia de você ter que esperar coisas acontecerem nessa era. E isso às vezes vai abreviando a nossa vida, porque você dever e você não ter para pagar, isso tira a vida de você. Você vê alguém sofrendo e você não tem condições financeiras de auxiliar, isso diminui vida de você. Então aquilo que você não pode fazer, e tem coisas que você não vai poder fazer por mais que você tente, às vezes é até uma conta de luz, como eu ilustrei aqui, você não vai ter dinheiro para pagar amanhã, e você vai falar, eu fiz tudo, Senhor, para poder pagar, e eu não consegui trabalhar, não consegui receber, deu tudo errado, e entrega isso para o Kairos de Deus, que aquilo que Ele fizer é o melhor que tem que ser feito para você. Aleluia, amém, graças a Deus. Então Jesus, Ele está falando que a gente planta, a gente tem um esforço de semear, mas o fruto certo dá no tempo dele, o tempo da colheita é dele. Lá em Eclesiastes 3:1, um sábio do Antigo Testamento vai dizer, para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, o dono do tempo, ele sabe o momento de mudar a tua realidade. Só fica ligado, tá? Só fica ligado no tempo dele. Não deixa passar, não. Tá? Espera nele. E fica ligado no tempo dele. Então, a primeira verdade que a gente enxerga aqui, a outra, é que eu falei aqui que era uma igreja que vivia em extrema pobreza. E essa ideia de pobreza e riqueza, ela é muito contemporânea, porque a gente precisa entender
aonde de fato deve estar o nosso tesouro, ou melhor, qual é realmente o nosso verdadeiro tesouro. Porque o mundo ele obscureceu, ele fez uma inversão desses conceitos de valores e daquilo que é riqueza, aquilo que é prosperidade. A gente não está aqui de forma alguma querendo diminuir a ideia de que a gente precisa ter uma vida digna, boa, ter conquistas nesse mundo. Nós temos que ter e buscar isso. Mas isso não é a riqueza que Deus espera que a gente adquira em sua grandeza. Porque a gente precisa saber onde está a nossa verdadeira riqueza. E as pessoas têm vivido ansiosas, as pessoas têm vivido deprimidas, as pessoas têm vivido depressivas, porque elas têm mudado, têm distorcido essa realidade, esse conceito daquilo que realmente é riqueza, daquilo que realmente é pobreza. E num ambiente de riqueza, que era aquela cidade ali, Jesus revela aqueles indigentes ali de Esmirna. Lá em Apocalipse 2,9, ele fala: eu conheço a sua pobreza. Eu sei o que vocês passam, as dificuldades que você passa. Então, se você está passando dificuldade, Deus sabe disso. Mas como que você se comporta em relação a isso? Você se torna mais pobre ainda também de espírito, revoltado, e chuta o pau da barraca, e acha que Deus é o Aladim da lâmpada mágica, e se Ele não fez no tempo dele, ou no teu tempo, não vale mais. Você busca uma outra alternativa, que possa ser mais pragmática, que possa ser mais certeira, mais rápida, segundo as tuas noções de velocidade e de querer. Então Jesus ele fala que eu conheço, eu sei o que vocês estão passando, a sua pobreza, mas vocês são ricos e vocês não conseguem entender isso. Você é rico, Esmirna, porque a carta dá a entender que em consequência dessa perseguição, ou seja ela romana ou dos próprios judeus, que contribuíram, tem até um escrito que diz que os judeus eles contribuíram para o crescimento da cidade e também para perseguir os cristãos ali. E lá no verso 19 a gente vai ver escrito também que Jesus chama os judeus e o comportamento dos judeus de sinagoga de Satanás. Então olha só, para quem Jesus se revelou, o povo que deveria ser o povo dele, o povo que iria interpretar a grandeza do mistério, da revelação do Filho Salvador, foi o povo que rejeitou o próprio Cristo. O Evangelho de João diz isso também, que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não aceitaram, não receberam. Então aqui Jesus está chamando a atenção para isso, fala: olha só, esse povo aí que é o povo da revelação de Deus, alguns deles, e quando ele fala sinagoga, ele está se referindo a alguns principais nomes importantes do judaísmo, fala: isso são sinagoga de Satanás, que deveriam entender, mas não entendem. Estão perseguindo aqueles que estão anunciando o nome de Cristo. Então você tinha esse contraste de uma cidade rica, de um povo religioso, que vivia com certa ostentação, e você tinha uma igreja pobre, de pessoas humildes, que vivia no meio dessa tribulação e da perseguição ali. E a gente vive um tempo muito interessante, se a gente olhar para cá e a gente trazer isso para a nossa realidade, porque o tempo que a gente vive, alguns até conceituam como o tempo da consumolatria. Que o que é isso? É a idolatria do consumo. Você não consegue passar um dia sem adorar o Deus Mamon. Tu não consegue passar um dia sem comprar um negocinho sequer, para poder aplacar o teu desejo de adoração, de veneração, de ter alguma coisa que às vezes você nem precisa e nem pode ter. De gastar aquilo que você não pode gastar e que às vezes você nem precisa gastar. Porque a gente quer renovar dia a dia os nossos objetos de desejo, e isso custa dinheiro. E isso cria um vício em nós, e à medida que a gente não tem isso, a gente vê pessoas entristecidas, pessoas que sofrem angústias, pessoas preocupadas em querer dar cabo de necessidades, que são necessidades às vezes triviais, secundárias, desnecessárias.
Porque o conceito de vida digna é você ter o que você comer, você ter onde você morar, você ter o suficiente para você poder se manter. Quando a gente pode um pouquinho mais, que legal, né? Isso é o conceito de vida digna. Você pagar as contas com base naquilo que você precisa. Só que a gente não vive assim, porque a gente quer sempre mais. A gente tem uma ambição, e às vezes uma ambição que ela foge muito, e ela inverte valores para a gente. E você acha que você só será bem visto, e é assim que a sociedade vai te tratar, com base no ter, na tua presença, na tua estética, no que você apresenta, na chave do carro que está na tua mão, no condomínio que você mora, naquilo que quando você verbaliza, você vai soltando para as pessoas, aquelas cartaçãozinhas básicas que às vezes a gente faz, né? Não, que é isso que está acontecendo, só para soltar uma paradinha e falar, pô, entendeu que eu estou melhor? Entendeu que eu estou bem na fita? E nós somos bombardeados pela falsa ideia de que riqueza, ela banca a felicidade, ela banca ou ela passa por cima da angústia, que ela resolve todos os nossos problemas. Parcialmente sim, mas não em absoluto. E essa ideia de você querer ostentar sucesso e imagem de feliz, de felicidade, para tentar mostrar que isso é garantia de bem-estar de vida, isso é uma mentira, isso é um engano. E tem hora que enche o saco o Facebook, os stories, e os TikTok, enche o saco. Que tu fala, eu conheço o cara, eu sei que ele está passando um perrengue danado, mas pô, fica aí bancando de que pô, tem dinheiro, e não tem. Não tem. Está comendo rapadura pelas beiradas. Mas não, o cara ele vai, o único centavo que ele tem, ele vai no shopping, aí ele compra uma comidinha um pouquinho mais maneirinha, né, de 35,80, aí prá! Aí tu fala, pô, toda semana o cara come isso, às vezes nem é dele, é dos outros. Mas você precisa aplacar essa ideia, que o Deus desse tempo, que Mamon, ele te pega nas entrelinhas, e quando você vê, aí tu fala da igreja católica que, né, fica venerando o santo, e você fica venerando coisa pior, que é Mamon, que destrói a tua própria vida. Com isso você é seduzido a ter, a aparentar ser, para se sentir aceito. A verdadeira riqueza não está aí. Os crentes de Esmirna faziam um risco no chão e passavam por baixo. Tamanho pererê que eles viviam. Mas Jesus enxerga neles aquilo que realmente importa. Vocês têm riqueza espiritual. A gente vê isso lá no Acre, riqueza de espírito. Chega aqui, pastor. Filho morreu, afogado. A família 2 semanas, todo mundo deprimido dentro de uma casa, num barranco, uma chuva, né? Com aquela aparência de tristeza. E a gente já com o coração já quebrado. O que eu vou falar para essa gente? Você entra numa casa, um monte de panela vazia, panela suja, que não é fato normal para eles, porque eles não têm, às vezes, muito o que comer, mas eles são completamente zelosos com a causa muito simples. As panelas ficam areadas, brilhando. Aí eu percebi logo que alguma coisa muito diferente estava acontecendo ali, que eles não tinham nem o que comer. Aí o pai, ele vem com uma panela, ele fala, ontem não tinha nada para a gente aqui, mas Deus mandou uma cutia. Tinha 3 pedaços lá. E nós éramos 3 também, eu, a doutora e o pastor Carlinhos. Toma aí um pedaço para cada um. E eu já comi em casa de gente que tem dinheiro. Que eu olhava para a mesa assim, eu falei, Jesus Cristo, eu quero comer aquele pudim ali, mas qual colher que eu uso? Como é que eu faço para beber uma água? 15 copos. Aí tu pega um copo de cerveja para beber água. Não, nesse copo não, o copo é aquele ali. Eu falei, ué, mas... Aí tu fica naquela. Uma ostentação da vida e do desnecessário, da banalidade. Igual o Suassuna, né? Uma vez, Ariano Suassuna, que é um crítico que teve aí, um poeta que já faleceu. Um homem muito simples,
nordestino, ele vai numa casa, aqui na Barra. Convidaram ele, um homem famoso, né? Que ele era famoso, mas simples, humilde. E aí, senhor Suassuna, o senhor já foi para a Disney? Ele falou, caramba, agora que ferrou. Ele nunca saiu do Brasil. Ele falou, ferrou, nunca saí do Brasil. Pô, mas o senhor não conhece Orlando, o senhor não conhece a Europa, não sei o quê. Começou aquela cartação, né? Que às vezes acontece. Não que o rico seja cartoso, seja ostentoso, mas alguns são, e naquele caso ali era. Aí nesse exemplo, só para eu terminar a história dele, já que eu comecei. Talvez alguém aqui já ouviu. Aí começaram a falar. Que meu filho, os meus 2 filhos estudam em Santo Agostinho. Que eles fazem isso, que eles fazem aquilo, o senhor conhece? Ele falou, não conheço. E para ele só coisa supérflua, só coisa desnecessária. Conhece isso, mas meus filhos, um com 15 e o outro com 18, já conhece. Ele parou e pensou, e falou, no mínimo, o filho desse pessoal deve ser Rui Barbosa e Joaquim Nabuco. Porque não é possível. Eu vivi minha vida toda, eu não conheço o que os moleques conhecem. Mas depois ele ficou pensando, futilidades. O que realmente importa, aquela família não tinha. Riqueza de espírito, riqueza de conceitos, riqueza daquilo que realmente é viver a vida como ela deve ser vivida. Seja rico, seja pobre, mas com humildade, com generosidade, com inclinação de compaixão e amor no coração. E aquele homem, aquela família lá no Acre, riquíssimos de espírito. Porque do nada que eles não tinham, eles tiram alguma coisa e oferecem para alguém. É o que acontecia aqui nessa igreja de Esmirna. Vocês acham que vocês não têm nada, mas vocês são riquíssimos. Porque eu não tenho nem o que falar para censurar vocês. Jesus disse lá em Mateus 6, 21, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E é uma pergunta que eu faço aqui. Onde está teu coração hoje, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo em que a consumolatria, ela ataca a gente sem a gente perceber? Onde está o teu tesouro? Quais são os teus grandes desejos de conquistas? O que realmente você espera para o final do mês, para esse mês, para amanhã? Uma vida de compaixão, de crescimento, de misericórdia, de andar com Cristo, de crescimento espiritual, de olhar para o mundo e ver uma expectativa em Jesus Cristo, de reformulação de tudo e de transformação de tudo para que o mundo possa ser melhor. Você ter o teu coração mais generoso, ou você pensa em comprar mais, em ter alguma coisa, que você só vai resolver aquele problema depois que você ganhar, depois que você conquistar. Louco! Talvez essa noite, o ceifeiro vai aparecer para tomar a tua alma. E o que você vai dizer para o grande Senhor? Foi o que Jesus disse para o homem insensato. Nós estamos assim, doentes desse jeito, porque a gente não entende aonde está a verdadeira riqueza. O coração do homem inevitavelmente segue aquilo que ele acha que é o tesouro dele. Se o teu tesouro está num baú aqui na terra, é aqui que você vai ficar preso nele. Está apaixonado por aquilo que crer ser o seu bem supremo. E o bem supremo da humanidade hoje, desse tempo que a gente vive, desse mundo ocidentalizado, é o capital, é o dinheiro, é o recurso. E tem gente que perde a vida e tira a vida por causa disso. Paulo, ele escreveu acerca daquilo que realmente importa lá em 2 Coríntios 4,18. Porque eu fixo os meus olhos, não naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu não vejo. Porque aquilo que eu vejo é transitório, mas aquilo que eu não vejo é eterno. É para lá que eu vou. Lá está o meu tesouro. É lá que tem que estar meu coração. É para lá que eu tenho que ir. É para lá que você tem que estar no teu coração também. Se tudo está dando errado aqui, inclusive economicamente, financeiramente, faça o que você tiver que fazer, mas não ponha a tua expectativa no teu bolso, no dinheiro que está no teu bolso, naquilo que alguém desse mundo, desse tempo, possa produzir para você em termos de recurso. Coloque a tua expectativa no Senhor, porque lá sim é onde você deve ter e guardar o teu verdadeiro tesouro. E por último, a mensagem de Jesus Cristo àquela igreja: seja fiel em qualquer situação. Palavras de Jesus a Esmirna, lá em Apocalipse 2:10.
Não tenham medo. Olha só, aflição, terror, falta de dinheiro, sofrimento, light que está passando, tudo dando errado. Para quem brincou de carniça aqui na década de 80, bate que a carniça é nova, tu lembra? Depenar o frango. Tudo de errado parece que acontece contigo, era o que estava acontecendo, mas tudo de errado acontecendo com eles. O que Jesus fala? Tenha medo não, rapaz. Tenha medo não, a palavra medo aqui é phobos. É o medo do terror, é o medo do descontrole, da fobia. Phobos era um deus grego, que dizem que Aquiles, quando ele botava no escudo, ele desenhava no seu escudo, os ermitões, o desenho desse Phobos aqui. Então, quando eles viam, falaram, é a turma de Aquiles. Ficavam aterrorizados, com medo. Então, Jesus diz para esses que estavam sendo perseguidos, atribulados em extrema pobreza, não tenha medo daquilo que vocês estão. E ainda faz uma afirmação, vocês terão tribulação. Não tenham medo daquilo que você está prestes a sofrer, dos maus tratos que vão acontecer. E ao mesmo tempo vem uma palavra de certeza com isso aí, porque ele alerta que algo ameaçador, que algo ruim vai acontecer, mas ele está dizendo, não tenha medo, mas um medo fundado em quê? A gente vai ver mais à frente aqui, e lá no versículo 10, na segunda parte, ele vai falar, o diabo, ele lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição por 10 dias, então 10 dias aqui é um tempo, é um tempo perfeito, um tempo completo, é uma linguagem simbólica. Então, diante de todas aquelas pressões, ser preso ali em Esmirna significava ser julgado e punido, na maioria das vezes, ou exílio ou morte. Por quê? Porque eu fiz alguma coisa errada? Não, porque eu estou confessando o nome de Jesus Cristo. Porque eu sou um seguidor de Jesus. Porque eu estou dizendo para o mundo perdido que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado, aquele que salva. É por isso que vocês serão perseguidos. Esse é o cristianismo, que a gente chama de cristianismo raiz, primitivo, do primeiro século. Há um relato, próximo a isso, já no segundo século, de que um dos discípulos de João, conhecido como bispo ou pastor Policarpo de Esmirna, ele era dessa cidade, ele foi queimado vivo, com a ajuda de judeus. Por quê? Porque ele se recusou, diante do império, a negar o nome de Jesus. Ele se recusou a negar, se ajoelhar e falar, ó, eu me ajoelho para César, eu nego Jesus. Tá bom então, pode ir embora agora, que tu vai morrer. Segue, daí para frente tu segue com a tua fé, um sapatinho escondido, não deixa aparecer muito. Aí ele falou, não, isso é um princípio que para mim não vale. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou negar. E tem um diálogo que é muito interessante, chamado Martírio de Policarpo, que diz assim, os malfeitores falam para ele, que mal há em dizer que César é o teu Senhor? Então presta o culto ao imperador, oferece para ele sacrifícios, amaldiçoa esse Cristo pelo menos agora, só para você livrar a tua vida, e depois você se salva, e você continua com a tua fé. Qual é a resposta do camarada? De jeito algum. Servi a Cristo durante 86 anos e Ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar meu rei que me salvou? E ele foi morto ali, queimado vivo, diante de uma plateia. O que é isso que aconteceu com esse homem? É aquilo que Jesus esperava e que já tinha anunciado um pouquinho antes à igreja que ele conhecia. Lá em Apocalipse 2:10 para a igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Policarpo, teve outros também, Inácio de Antioquia, Pedro, Paulo, o próprio Jesus Cristo. Pastor Paulo, lá na África, lá no Mali, que a gente ajuda. Ano passado ele falou, pastor, ora pela gente aí. Eu falei, por quê? Mali é um país africano muçulmano, 90% lá da religião é muçulmana, é o Islã que está lá. E às vezes um Islã muito agressivo. Então tem perseguição. Ele, com a esposa, ele está lá numa situação quase que secreta. Então ele faz trabalho social,
ele ensina nas escolas, ele ensina a jogar bola, e a partir daí ele começa a pregar o evangelho. Ele falou, pastor, ora pela gente aí. Eu falei, por quê, pastor? O que está acontecendo? Ele falou, vou mandar umas fotos para você. Um braço aqui, uma cabeça aqui, um corpo de uma criança ali, e uma igreja explodida atrás. Ele falou, por isso, pastor, ano passado, homens e mulheres, onde a igreja é perseguida, foram e continuam sendo fiéis, não retrocederam em meio de seja qual for a tribulação, eles permaneceram. E qual é a nossa realidade? A gente desiste por motivos pequenos demais. Porque alguém falou alguma coisa na igreja que você não gostou. Porque o pastor, ele falou alguma coisa ali que foi dura demais, tu não está afim, tu não está aí para isso. Porque você tem coisa mais importante na sua vida para resolver. E cara, Jesus fica para depois, o evangelho fica para depois. O reino de Deus fica para depois. Porque eu quero um evangelho imediato. Um evangelho que dá resultado rápido. Porque na minha igreja não tem aquela estrutura que atende todas as nossas necessidades. E meu irmão, talvez nunca tenha. E talvez nunca tenha. E tu não está na igreja para ter atendido todas as suas necessidades. Você está aqui para servir ao Rei, o Senhor, Jesus Cristo. A grande obra, a grande maravilha que Ele tinha que fazer na tua vida, Ele já fez naquela cruz, quando Ele morreu. Ele não precisava disso. Ele saiu do seu trono, do seu reino, da sua glória e derramou sangue. E cada gota de sangue dele, quando cai na tua cabeça, está dizendo para você, eu purifico você de todos os seus pecados. A maior riqueza que você pode ter na tua vida, a maior esperança que tu pode ter na tua existência, eu já entreguei para você na cruz. Por que você está pedindo trivialidade? Por que você quer um cristianismo pueril, um cristianismo de satisfação pessoal, um cristianismo de egoísmo? Isso é um erro. Não podemos viver assim. Você quer experimentar a glória de Deus na sua vida, o cuidado de Deus na tua vida, Deus cuidando de detalhes, às vezes preciosíssimos, Deus fazendo aquilo que você nem espera que Ele faça. Segue ao Senhor, conversa com aqueles que seguem ao Senhor, que são fiéis ao Senhor, seja fiel em qualquer situação. Conversa com algumas pessoas dessa igreja aqui, fala o que Deus fez na tua vida, que tu falou, inimaginável isso. Foi um luxo que Deus fez, eu nem queria, eu nem esperava, mas Deus fez. Mas isso diante da obra maior não é nada. Então você precisa saber que riqueza que você busca. E diante de todas as coisas, você ser fiel, você permanecer em Cristo, o teu Senhor, e a fidelidade, quase que sempre, ela vai acontecer num terreno de enfrentamento. Na vida boa, você não tem necessidade de experimentar fidelidade. Você enfrenta a fidelidade na hostilidade. É muito fácil você dizer que é fiel com um casamento seguro, com dinheiro no bolso. É muito fácil você dizer que é uma vergonha alguém não pagar uma conta sem você saber o motivo. Mas você está com o bolso cheio de dinheiro, você tem dinheiro no banco, você tem condições de fazer isso. Agora se ponha numa situação de enfrentamento, de hostilidade e permaneça firme nos seus princípios, porque a fidelidade já vai acontecer no campo da hostilidade, vai ser na provação, vai ser na proposta sedutora, vai ser na negação de valores inegociáveis. Eu não negocio, eu morro com o meu Jesus, mas eu não cedo a isso. Como está a tua fidelidade nas pequenas coisas? Jesus Cristo, palavras dele em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também será infiel no muito. Isso é uma verdade de Jesus. Se você não consegue ser fiel com Cristo em coisas pequenas, você não vai suportar, você vai negar Ele em coisas um pouquinho mais severas. Deus te abençoe essa noite. Que essa palavra possa vir em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. E para
para crescimento da tua vida.